Alô, meus alunos, tudo bom com vocês? Vamos hoje continuar a nossa parte de teoria de probabilidades e hoje eu pretendo falar para vocês sobre o conceito de eventos, né? Sobre o conceito de variável aleatória, agora de um ponto de vista mais matemático, mais dentro da teoria, né? E também sobre as variáveis aleatórias, né? Discretas, no caso, né? Bom, a questão fundamental hoje é esse novo conceito, que é o conceito de eventos, né? Ok? Então, o que vem a ser então um evento, no caso, né? Os eventos são então acontecimentos, né? São observações que a gente faz, são acontecimentos observados em uma população relativos às características que o fenômeno apresenta nessa população, ok? Então é um conjunto de, quer dizer, vamos dizer assim, um acontecimento, cada evento é um acontecimento dentro desse contexto focado em alguma característica do fenômeno nessa população, né? Dito de outra forma, né, um evento ocorrido em um fenômeno é o resultado, né, um resultado ou um conjunto de resultados de uma variável aleatória, tá? Só isso, ligado ao conceito de resultados, tá? Como o espaço amostral, a gente já sabe desde a aula passada, né, que o espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis que uma variável pode assumir, né? Uma variável aleatória de um fenômeno, então tem lá o seu espaço de todos os resultados possíveis, né? Então a gente pode entender que evento pode também ser entendido e representado por um subconjunto desse espaço amostral da variável, tá? Se eu tiver um espaço amostral, um subconjunto dele é um evento, tenha nome ou não, ok? O nome do conjunto, o nome do evento vai identificar então um subconjunto do espaço de resultados do fenômeno para essa característica que você está estudando, ok? Bem, um evento, então, para a representação dele, é feita através de uma letra latina maiúscula, né? Falar de um evento genericamente, eu posso dizer o evento A. E esse A a gente escreve em maiúsculo no latino, né? No alfabeto latino, tá? Se eu quiser falar dos elementos desse conjunto, né? Os resultados que formam o evento, que são os elementos do subconjunto, eles são representados então pelas letras minúsculas do alfabeto latino, tá? Evidentemente, se existem nomes, se são números, tá? A gente escreve os nomes e os números, mas se eu quiser falar genericamente dos resultados de um evento, eu posso utilizar as letras minúsculas A, B, C, D, seja lá quais forem, tá ok? Bom, por serem, né, representados por conjuntos, né, essa palavra tem uma carga muito forte, tá? Então, a gente entende que todos os resultados da teoria de conjuntos podem ser utilizados para que a gente compreenda o que vem a ser um evento, represente e tal, e junte um evento com outro evento, etc. Tudo isso, todos aqueles resultados da teoria de conjuntos são trazidos para cá como ferramenta para a gente trabalhar esse conceito de eventos, ok? Então, os conceitos da teoria de conjuntos são aplicáveis ao estudo dos eventos dos fenômenos não determinísticos, ok? Bom, um exemplo, né? Vamos tentar exemplificar isso melhor. Considere então uma população de famílias de um município qualquer, um município M qualquer, que além dos pais, evidentemente, né, sejam compostas por 5 filhos, tá? Vivos porque eu posso ter acesso a todos eles e saber exatamente. Mas podia até ser não vivos também. Suponha que um pesquisador esteja interessado em estudar essa população e necessite observar nela, ou seja, nas famílias, né, nas unidades estatísticas dessa população, ou seja,
as famílias, observar nelas a sequência de sexo de nascimento dos filhos das famílias, né? Primeiro masculino, segundo masculino também, terceiro feminino, quarto feminino, quinto, sei lá, masculino, etc. Ou seja, essa sequência de sexo é que ele quer conhecer quais são essas sequências de sexo. Tá? A gente vai representar o sexo masculino pela letra M minúscula e o feminino pela letra F minúscula também. Ok? Bom, agora vamos considerar uma variável y qualquer, olhando essa população, e vamos definir essa variável, nominá-la, dar nome a ela, né? O nome dessa variável é a sequência de sexos em filhos das famílias de 5 filhos. Tá? Bom, uma sequência possível podia ser essa daí: o primeiro filho masculino, o segundo também, o terceiro feminino, o quarto masculino e o quinto feminino. Tá? É uma sequência possível. Mas é claro que existem outras, né? Então, essa é uma sequência. Agora, o problema é o seguinte: a gente precisa, ela faz parte dos resultados desse fenômeno, né? Dessa variável. Agora, o espaço amostral para essa variável é o conjunto de todos os resultados. Esse é um. Então, eu preciso saber quais são os outros, né? Então, quantas sequências diferentes são possíveis para essa configuração de família? Tá? Ou seja, quantas são as possibilidades de sequências de N e F nessas 5 posições? Ok? Uma solução para isso, né, é dada pelo uso do princípio fundamental de contagem. Tá? Essa questão da contagem é algo extremamente importante e é algo que às vezes é complicado de fazer, né? Porque não é só contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e por aí vai, não. É, de repente, você pegar, né, por exemplo, num conjunto de 5 pessoas, né, quantos grupos de 3 pessoas eu posso fazer diferentes, né? Então, é você pegar as 5 e combinar esses 5, 3 a 3, de tal maneira quantas são essas sequências. Tá? Então você vai ter que usar aí o princípio fundamental da contagem nesse caso. Né? Na verdade, o que a gente quer saber é qual é o espaço de resultados, né, ômega, para a variável y, né, para as sequências de masculinos e femininos em 5 filhos. Tá? Bom, o que é esse princípio fundamental da contagem? Né? Se um dado procedimento pode ser realizado em K estágios, tá? Né, em passos, K passos, sei lá, 6 passos, 10 passos, sei lá. E cada estágio você tem NI modos, né, para cada um dos K, né, NI com I variando de 1 a K, a gente tem NI modos diferentes, né, para que a gente possa utilizar aquele estágio, né, naquele estágio. O total de diferentes combinações que eu tenho que podem ser executadas nos K estágios, né, é o produto dos NI modos, né, de cada um dos estágios. Tá? É o produto desses NIs aí. Ok? Então, vamos dar um exemplo mais preciso para que vocês entendam isso. Né? Suponha então que a gente precise se transportar da cidade A para a cidade B. E depois tem aqui da cidade B para a cidade C. E finalmente da cidade C para a cidade D. Ou seja, eu tenho 3 estágios aí. Tá? O K seria igual a 3. Em cada estágio, né, ou seja, eu tenho alguns tipos de meios de transporte. Né? Por exemplo, se eu tenho 3 tipos de transporte para cruzar o primeiro estágio, ou seja, o primeiro trajeto,
de A para B, e depois tenho 5 modos de fazer isso no segundo estágio, ou seja, de B para C, e finalmente eu tenho 2 estágios para ir do C para o D, tá? De quantos modos diferentes eu tenho para que eu possa ser transportado da cidade A para a cidade B, a última cidade, tá? Então, quantas são as formas que eu tenho de me transportar, tá? Então, no caso aqui, o K é igual a 3, são 3 estágios, né? O N1, né, do primeiro estágio, são 3 modos, né, de 3 tipos de transporte. O segundo estágio é o N2, eu tenho 5 modos de transporte, e no terceiro estágio eu tenho 2 modos de transporte. O N3 é igual a 2. Tá? Então, quantas formas eu tenho diferentes de ir de A até D? Né? Eu tenho, então, que multiplicar esses 3 números, N1, N2 e N3. Então, 3 vezes 5 vezes 2, eu vou ter 30 modos diferentes de ir da cidade A para a cidade D. Bom? Por exemplo, eu vou de avião da cidade A para B, da cidade B para C eu vou de ônibus, da cidade C e da cidade C para D eu vou de automóvel. Essa é uma forma de chegar lá. A outra é, por exemplo, eu posso ir de cavalo da cidade A para B, eu posso ir de barco da cidade B para C, e posso ir de C para D, né, de uma outra forma, de carro, por exemplo. Então eu tenho uma outra forma de me transportar do início até o final. Tá bem? Então é o produto dos vários modos em cada estágio. Bom, vamos voltar agora ao caso das famílias com 5 filhos, né? Voltando então a esse exemplo, cada um, né, podendo ser então masculino e feminino, quantas são as sequências, né, que a gente pode considerar para os 5 filhos, ok? Então, como eu tenho aqui que observar o sexo em cada um dos 5 filhos, eu vou ter, para o primeiro filho, duas possibilidades, não é isso? Para o segundo, 2 possibilidades também, masculino ou feminino. O terceiro, mesma coisa, quarto, quinto. Quer dizer, em cada um desses pontos, eu tenho, dessas observações, eu tenho dois resultados possíveis, tá? Masculino e feminino. Então, agora nos 5, né, eu vou ter quantos? Eu vou ter o produto de 2, né, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, tá? Isso vai dar 32, ou seja, existem 32 sequências de sexo do primeiro até o 5º filho, tá? Quais são essas sequências? Como é que eu posso escrever todas elas? Eu tenho que escrever as 32, porque são todos os resultados possíveis para essa variável, né? A gente vai usar aí agora um método chamado diagrama de árvores, que é para diagrama em árvore, né? Que é para a gente poder identificar cada uma dessas sequências sem se esquecer de nenhuma, tá bom? Esse é que é o fundamental. Se a gente for assim aleatoriamente, você vai acabar esquecendo algumas. Então você tem um método sistemático para você conseguir identificar todas, tá bem? Então esse método é o método diagrama em árvore, né? Então, para o primeiro filho, eu tenho 2 alternativas. Ou ele é masculino ou vai ser feminino, tá bom? Agora, se o primeiro filho for masculino, o segundo filho também pode ser masculino ou feminino. Então, para cada uma dessas pernas aí, eu tenho outras 2 pernas. Então, o segundo filho vai ser masculino ou feminino. Se o primeiro for masculino, o segundo pode ser masculino, o segundo feminino. Se for feminino o primeiro filho,
O segundo também pode ser masculino ou feminino, tá? Então aí eu já tenho 4 sequências até o segundo filho, né? No terceiro, vão ser também 2 alternativas para cada uma dessas pernas aí, tá bom? Para o terceiro, né? Agora para o quarto filho, a mesma coisa, e para o quinto filho, a mesma coisa. Então, com isso daí, eu tenho todas as sequências possíveis. Agora é só batizá-las, né? Ok? Então, como é que a gente pode fazer? No caso da primeira, eu só parti aqui masculino, 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 masculino. Então, são todos os 5 filhos do sexo masculino. Ok? Então, isso vai ser uma sequência de 5 M's, né? M, 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 M. Ok? E assim sucessivamente, né? A segunda sequência seria masculino, 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 feminino. O último filho seria do sexo feminino. Tá claro isso? Bom, as 32 estão aí, ó. Ok? Então, se você fizer isso, você escreve as 32 aqui, garantindo que você não vai esquecer de nenhuma delas. Tá? Ok? Bom, então, agora que a gente tem o espaço amostral, ok? Então, esse é o espaço amostral, é o conjunto das 32 sequências, né? Cada elemento separado do outro por vírgula, tá? E fechados entre chaves. Então, isso é um conjunto de resultados, e como são todos, é o espaço amostral. Tá bom? Bem, então, agora que a gente já sabe tudo o que pode acontecer, né, com essa variável y, ou seja, a sequência de sexo dos filhos das famílias de 5 filhos, né, como saber a medida da possibilidade, né, de cada uma dessas sequências ocorrerem, né? Isso é, qual é a probabilidade de cada uma delas? Tá bem? Bom, vamos considerar algumas coisas antes da gente chegar a esse valor, né? Em cada nascimento, só pode ter 2 alternativas, em masculino ou feminino. Parece razoável, né? É isso que eu falei agora, né? Agora, parece razoável supor que em cada nascimento não haja vantagem de um sexo para o outro, né? De modo que a gente pode aceitar que as probabilidades sejam iguais para os 2 sexos, né? Para o masculino e para o feminino. Tá? Então, para cada nascimento, você só tem 2 alternativas. Tá? Se eu tenho 2 alternativas, eu pego todas as possibilidades e divido ao meio. Então, 1, né, que é o espaço, só pode ser essas 2. A probabilidade é 1 para cada nascimento, dividido ao meio, dá meio para cada um. Entendido? Então, por isso, a probabilidade de masculino é igual a meio e a de feminino também é igual a meio. Tá? Para cada uma das posições. Tá bom? Bom, você, não, será que é meio mesmo? Bom, em princípio, na generalidade do mundo, a gente, né, admite e sabe que é razoavelmente perto disso, né? Pode variar um cisco de nada, mas no geral, na espécie humana, essa coisa parece ser equilibrada. Agora, se você achar que não é, então você vai definir qual seja. Ou seja, aí vai ter que observar as populações até chegar a um valor através daquelas nossas tabelas de frequência, né, relativas, etc. Aí você chega ao valor. Mas você vai ver que a tendência é para ser igual a meio para cada um. Tá certo? Bom, então, já que assim é também razoável supor que, de um modo geral, ou seja, de um modo populacional, que dado que ocorreu um dos sexos em um nascimento, né, que ele não dependa de ter ocorrido
do sexo que ocorreu em nascimentos anteriores, nem do que venha a ocorrer em nascimentos posteriores. Tá certo? Então, o que a gente quer dizer com isso? Isso quer dizer que em cada repetição de nascimento, os resultados masculinos e femininos, né, ocorrem de forma independente. Né? Ou seja, isso implica que as sequências de estágios são entendidas como equiprováveis. Quer dizer, cada sequência dessa não tem, vamos dizer assim, preferência a nenhuma outra. Todas elas acontecem de uma forma equilibrada, ou seja, equiprovável. Tá? Então, como o conjunto do espaço amostral tem 32 sequências, ou seja, a quantidade de resultados do espaço amostral são 32, e esse espaço amostral é equiprovável, então a probabilidade, a medida de probabilidade de cada sequência vai ser uma daquela em 32. Então, 1/32 é a probabilidade de que uma dessas sequências ocorra numa família de 5 filhos. Tá? Esse 1/32 a gente usualmente pode deixar como 1/32, né? A gente poderia escrever 0,03125, que é o resultado dessa divisão, mas em termos gerais, às vezes é melhor deixar 1/32, né? Se quiser, depois pode transformar isso em números com casas decimais, etc. Mas não necessariamente. Tá? Então, uma exemplificação para o evento, tá, seria, por exemplo, né, a sequência de filhos, de 5 filhos nessas famílias, a sequência de sexo nessas famílias de 5 filhos, né, um evento possível poderia ser: os 2 primeiros filhos são do sexo masculino. Se eu definir o evento como isso, né, a observação, esse evento ocorre se na família os 2 primeiros filhos forem do sexo masculino. Tá? Agora, o evento A é o evento que tem todas as sequências onde você tem 2 masculinos na primeira e segunda posição. Ok? Então você vai nesse espaço amostral aí e seleciona, né, o conjunto que satisfaz essa condição de 2 masculinos na primeira posição. Por acaso não, em função da forma que a gente escreveu, todos eles estão seguidinhos um do outro aí. Tá? Tudo masculino, depois só um feminino na 5ª posição, na 4ª posição, 2 femininos, um feminino na 3ª posição, etc. Então, assim, bom, aqui a gente vê que esse evento A é constituído de 6 resultados. Perdão, 6 não, são 8 resultados. Tá? Se eu contar todas as sequências. Tá bem? Bom, e a probabilidade do espaço do evento A? Né? Se cada probabilidade de cada sequência tem 1/32 de probabilidade, os 8 resultados desse evento, o evento então vai ter a soma de cada um dessas probabilidades de seus resultados. Né? Então é 1/32, mais 1/32, mais 1/32, 8 vezes isso. Ok? Então, a probabilidade vai ser essa daí. A probabilidade do evento A vai ser a soma das probabilidades dos seus constituintes, dos seus resultados constituintes. Né? Ok? Então, 1/32, 1/32 somados, né? Os 8 somados, vai dar 8/32, que é igual a 1/4, que é igual a 0,25. Tá?
Então, a probabilidade de eu encontrar uma família de 5 filhos, onde os 2 primeiros sejam do sexo masculino, a probabilidade é igual a 0,25. Ok? No popular, ele dizia, não, é 25% e tal. Isso aqui é heresia para a gente, tá bom? Então, é 0,25 a probabilidade desse evento ocorrer numa observação do fenômeno. Qual é o fenômeno? A avaliação das sequências de filhos, né, pelo sexo, em famílias de 5 filhos daquele município M, e a gente estava observando. Tá? E qualquer outro município, qualquer outro país, qualquer outro, sei lá, continente, a probabilidade de sexo, né? Sequência nas famílias de 5 filhos, seriam exatamente essa daí sempre. Tá? Ok? Bom, eu vou dar uma suspensão aqui para continuar no próximo o restante do que a gente tem que falar. Tá? Até já então, tudo de bom.